A palavra suportar vem do latim suportare, quer dizer carregar, transportar, levar. De sub, que é abaixo, mais o portare, que é levar. O pensamento é se colocar embaixo de um peso, de uma carga, para dar apoio. No dicionário Aurélio, nós vemos o mesmo sentido, que está lá definido como ter sobre si, sustentar, resistir, aguentar. Mas vemos também definido como aturar e tolerar. Já a palavra aflições, muito bem definida já pelos meus irmãos do grupo de novos líderes e pelo Bispo Hinaldo, mas eu gostaria de deixar aqui que no dicionário Aurélio ela é definida também como agonia, mágoa, tristeza, dor, ansiedade e preocupação. Então, suportar as aflições não é muito mais, do que apenas as esperar passar. E principalmente não é se render a elas. Quando Paulo instruía Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, não foi como apenas um aguenta firme. Pelo menos não é o que parece. Porque antes, no capítulo 1, verso 7, ele diz a Timóteo assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, quando não suportamos as aflições com o amor, o equilíbrio e o poder que Deus nos deu, nós estamos sendo covardes. Ainda, Paulo instrui no capítulo 2, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Isto é uma instrução do que fazer para conseguir suportar. Analisando esse versículo, nós vemos que primeiro ele diz como fazer, sendo sóbrio em tudo. Depois ele diz o que fazer, suporte as aflições. E ele termina dizendo o porquê, a razão. Faça a obra de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. Porque na obra de um evangelista nós já temos e ainda teremos muitas aflições, mas nós temos que suportar cada uma delas com a sobriedade, para assim nós conseguirmos cumprir o nosso ministério, para nós cumprirmos o propósito para o qual Jesus nos chamou, o ID. Referente aos sofrimentos que nos impedem de pregar a toda criatura, nós devemos suportar e ir. Timóteo tinha um monte de aflições. Timóteo tinha que lidar com dezenas de problemas com a igreja, com o povo. Eram pessoas querendo impor a lei, outras que já não queriam nada com nada, não queriam compromisso com a obra. E também tinha a questão das viúvas querendo se casar, a questão doença dele também, que ele tinha, tanto que Paulo instrui ele a não tomar apenas água, tome também um pouco de vinho. E ele tinha diversas aflições, mas a questão em suportar as aflições é a perseverança. Existem aflições que duram dias, semanas, mas também existem aflições que duram anos ou até uma vida. Uma aflição momentânea pode ser um desentendimento no trabalho, com algum amigo ou com alguém da família, alguma pressão moral que você esteja sofrendo no trabalho. Essas são aflições geralmente passageiras. Mas uma aflição de anos ou de uma vida pode ser dada como exemplo o espinho na carne de Paulo, porque nós não sabemos exatamente o que é, nós não sabemos com certeza o que é, mas nós temos a certeza de que era uma aflição, de que era uma coisa que ele se incomodava, de que não era de bom grado para ele aquilo. E também a questão da doença de Timóteo. Nós sabemos que Paulo orava por ele, clamava pela vida dele, assim como o bispo falou. Tenho certeza também que Timóteo também provavelmente deveria pedir livramento de Deus por aquela doença. Mas, no entanto, ele não deixou. Ele não foi curado, ele continuou com aquilo. Só que mesmo com a doença, mesmo com as aflições, mesmo Paulo com o espinho na carne, eles não deixaram de fazer a obra de Deus. Eles não deixaram que as aflições os impedissem de servir a Cristo. E essa é a ideia de suportar. Timóteo estava embaixo dos pesos que eram as doenças, os problemas. E Paulo também, embaixo do espinho da carne, diversas vezes que ele foi espancado ou chicoteado, apedrejado e tantas aflições que as cartas de Paulo descrevem que ele passou. Mas
Sobre tudo isso, eles aguentaram com equilíbrio, porque eles eram sóbrios, assim como Paulo instrui logo no início do versículo: você, porém, seja sóbrio em tudo. E eis aqui a perseverança. Um ponto importante sobre suportar as aflições é referente à união. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Não que só suportamos quando estamos unidos, mas que quando estamos unidos, nós suportamos. O que eu quero dizer é que assim como Davi teve Jonatas, que ajudou com as suas aflições, e a carta é justamente uma grande ajuda de Paulo a Timóteo e à igreja, nós também devemos ajudar uns aos outros. Paulo cita nessa mesma carta que ele obteve ajuda de Onesíforo e que diversas vezes ele foi reanimado por ele, né, pelo Onesíforo. E é interessante que quando Paulo diz que ele foi reanimado, nós vemos que ele estava desanimado, porque alguém só pode ser reanimado se estiver desanimado. E quantas vezes nós estamos desanimados ou até mesmo algum irmão nosso está desanimado? Ou nós vemos desânimo na igreja. As aflições também causam desânimo. E o desânimo também é uma aflição. 1 Coríntios 12 diz: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tinham igual cuidado uns pelos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós temos que reanimar uns aos outros, ajudar uns aos outros sempre que necessário. Quando estamos unidos, com a graça de Deus, nós conseguimos suportar todas as aflições. Mas quando nós estamos separados, essa tarefa se torna muitas vezes difícil ou até impossível. A questão é que nós somos o corpo de Cristo e nós temos que estar unidos. Porque os membros de um corpo não ficam espalhados separadamente, aleatório. A cabeça está junto com o tronco, que estão junto com os braços e as pernas. E 2 braços conseguem suportar muito mais, resistir, aguentar muito mais peso do que apenas um. 2 pernas conseguem correr. Se as igrejas estão dormindo e não estão suportando as aflições, muitas das vezes pode ser a falta da união do corpo de Cristo. Tem um velho ditado bem conhecido que diz que a união faz a força. Eu diria que cabe aqui dizer que a união faz suportar. Por fim, a visão do motivo de suportarmos as aflições tem que ser o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 ao 12. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Contudo, nós podemos nos encorajar lendo essa palavra e também lendo em Salmos 39:19, onde o salmista diz: muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de todas. O salmista já nos alerta que as aflições são muitas, assim como Jesus também fez, dizendo que no mundo tereis aflições. Mas ele também diz que o próprio Deus nos livra de todas. É Deus que nos fortifica, é Deus que nos faz suportar para irmos e pregarmos o Evangelho. É o Deus que nos mantém perseverantes, é Deus que nos une. É o verdadeiro Deus que nos faz suportar todas as aflições, nos dando a esperança que um dia elas passarão. Para os ímpios, para aqueles que não aceitarem a Jesus, para aqueles que não receberem Ele como seu único e verdadeiro Salvador, as aflições serão eternas. Mas para todo aquele que em Jesus crê, todo aquele que se entregar a Cristo, todo aquele que entregar a sua vida a Cristo, essa palavra em Apocalipse 21:4 é verdadeira. Essa palavra em Apocalipse 21:4 é a nossa esperança. A palavra diz:
E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa palavra nos dá a certeza de que as aflições terão um fim, mas de que até lá Jesus está conosco. Até lá Deus nos livrará de todas as aflições. É essa palavra que eu quero deixar com vocês. Fiquem com Deus.